Vamos então começar a correção da prova de professor efetivo do Instituto Federal do Ceará de 2016. Primeira questão. A combustão é uma importante reação para analisar a composição química de substâncias, puras ou misturas. Quando um hidrocarboneto reage com o oxigênio através de uma reação completa de combustão, forma-se gás carbônico e água. Uma amostra de 1 grama de um determinado composto orgânico puro, constituído dos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio, foi analisada por combustão em excesso de oxigênio, obtendo-se 1,47 gramas de gás carbônico e 0,60 gramas de água. Apresente os cálculos necessários para determinar a fórmula molecular do composto orgânico utilizado nessa análise, considerando-se que a sua massa molecular é o dobro da sua fórmula empírica. Então, na primeira questão, trata da gente determinar a fórmula molecular de um composto através da análise por combustão. Na análise de combustão, nós determinamos a fórmula empírica. E a partir da fórmula empírica, ele deu a informação de que a massa molecular é o dobro da massa da fórmula empírica. Então, nesse caso, quando a gente determinar a fórmula empírica, a gente vai fazer vezes 2 e então encontrar a fórmula molecular. Vamos aos dados. Então, sua amostra é de 1 grama e seu composto contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Na combustão, você foi gerado 1,47 gramas de gás carbônico e 0,60 gramas de água. Ele já deu no enunciado que na combustão a gente tem como produtos CO2 e água. No caso do nosso combustível, o que acontece? Para cada mol de carbono do combustível, você produz 1 mol de CO2. E para cada 2 hidrogênios, você produz 1 mol de água. Essa é a relação mais importante para a gente partir. Então, se você tem a massa molecular do CO2, que é igual a 44 gramas por mol, nós determinamos que 1,47 gramas, que foi o produzido pelo composto, dividido então pela massa molar, corresponde a 0,0334 mol de carbono na sua amostra. Já que a gente tem a relação 1 para 1, então nós temos na amostra 0,0334 mols de carbono, que corresponde ao número de mols do gás carbônico depois da combustão. Multiplicando esse valor, que é o número de mols de carbono, pela massa molar vezes do carbono, que é a massa molar do carbono, nós obtemos então que na nossa amostra ela é composta de 0,4 gramas de carbono. Para a água, a gente faz a determinação do hidrogênio. A massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Então, o 0,60 gramas de água produzida, dividindo pela massa molar, corresponde a 0,0333 mols de água. E a relação que a gente tem da combustão
é que 1 mol de água produzido, ele é proveniente de 2 átomos, 2 mols de hidrogênio. Então, a quantidade de hidrogênio no seu composto é o número de mols de água vezes 2. Então, isso é igual a 0,0667 mols de hidrogênio. Esse valor vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1 grama por mol. Então, nós temos no composto 0,0667 gramas de hidrogênio. Então, nós já determinamos o número de mols de carbono e a massa, o número de mols de hidrogênio e a massa, falta quem? Oxigênio. E como eu determino o oxigênio? Oxigênio é, na verdade, o que sobrou. Eu somo, minha amostra tem 1 grama. Isso é a amostra. Menos carbono, que é 0,4. Menos hidrogênio, que é 0,0667 gramas. Vai ser minha massa de oxigênio. Isso é igual a 0,533 gramas de oxigênio. Dividindo pela massa molar do oxigênio, que é 16 gramas por mol, eu obtenho, então, nessa amostra, 0,033 mol de oxigênio. A partir desses dados, então, eu vou chegar na minha fórmula empírica, que é a proporção de carbono, hidrogênio e oxigênio do meu composto. Então, qual que é a proporção? A proporção atômica, tá? Ou molecular. Vamos lá. Então, carbono, quanto que eu tenho em mols? 0,0334. Hidrogênio, 0,0667 mol. E oxigênio, 0,033 mol. Para eu saber a proporção entre eles, basta eu dividir pelo menor número, que é 0,33. 0,033, 0,33, 3. Isso dá um total aqui de 1, 2 e 1. Então, eu tenho, para cada átomo de carbono, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, minha fórmula empírica do composto é CH2O, a fórmula empírica, que é a proporção mínima entre os átomos que compõem o composto. E aí, de informação inicial, ele deu que a massa molecular dele é 2 vezes a massa da fórmula empírica. Então, para eu ter o dobro da massa, basta eu multiplicar a fórmula empírica por 2. E assim, minha fórmula molecular vai ser igual a C2H4O2. Vamos. Questão B. Sabe-se que o composto não possui heteroátomo, assim desenha as possíveis estruturas de Lewis da molécula. Então, em B, ele quer a estrutura a partir da fórmula molecular que nós determinamos em A. A fórmula molecular foi C2H4O2. E ele dá a informação que a estrutura do composto não tem heteroátomo. O que isso quer dizer? Você não tem um átomo diferente, que nesse caso é o oxigênio, entre os carbonos. Então, esse tipo de estrutura não é permitido no composto. A estrutura de Lewis, ela representa o símbolo do elemento e os átomos que estão ligados.
numa representação 2D, então ela não é uma representação tridimensional, ela não dá o arranjo espacial, mas mostra quem está ligado com quem. Os pares de elétrons compartilhados da ligação são representados por traços e 2 pontos, os pares de elétrons livres da camada mais externa, né, que não estão envolvidos na ligação. Então, para esse caso aqui, quais são as possíveis estruturas? Nós temos 2 átomos de oxigênio, então, uma das estruturas que já vem à mente é um ácido carboxílico. Então, vamos colocar aqui C, dupla O, OH, aqui H, 2 átomos de carbono, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, que tem 2 pares de elétrons livres. Então, aqui nós já sabemos que nossa estrutura, uma das condições é que ela tem uma insaturação. Outro tipo de estrutura, vamos colocar insaturação entre os carbonos. Então, tem uma dupla carbono-carbono, tem 2 oxigênios, então vamos fazer hidroxilas. Vamos 2 oxigênios e aqui 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 ligações nos átomos de carbono, 4 hidrogênios, 2 oxigênios, ok. Agora, a gente pode aproveitar essa estrutura e colocar, por exemplo, as hidroxilas no mesmo carbono. Já ocorreu uma variação. Então, vamos só conferir. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ok. Agora, vamos colocar a hidroxila e a carboxila em carbonos diferentes. Então, carbono, dupla O, H, coloca uma hidroxila nesse carbono. Tá? Outro exemplo de uma possível estrutura. Lembrando, a gente não pode fazer estruturas com o átomo de oxigênio entre os carbonos, que ele deu já essa informação, que não tem heteroátomo. Então, nós ficamos com essas 4 possíveis estruturas. Letra C. Identifique em cada estrutura de Lewis do composto, deduzidas no item B, as funções orgânicas da molécula. Então, para a gente identificar aqui as funções orgânicas, eu já havia comentado enquanto desenhava, né? Aqui, a gente tem ácido carboxílico, aqui a gente tem 2 hidroxilas ligadas a carbonos insaturados. Então, quando você tem hidroxila ligada a carbono insaturado, é um enol, tá? Cuidado para não confundir com álcool. Álcool é quando a hidroxila tá ligada a carbono saturado, ou seja, de ligação simples. Aqui também, novamente, a gente tem enol, porque as hidroxilas estão ligadas a carbono insaturado. Então, aqui a gente tem 2, né? Aqui, a gente tem 2 funções, um aldeído, que é C-dupla-OH, então, aqui um aldeído. E aqui, sim, ó, hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool.